abriremos a Santa Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios e leremos dos versículos 3 até o 14. Nós estamos numa jornada iniciada no último domingo, nessa carta bendita, maravilhosa, uma carta muito rica de verdades espirituais, uma carta muito apreciada ao longo da história da igreja por grandes eruditos bíblicos. E nós começamos tratando sobre, na semana passada, o nosso chamado e a bênção que temos, mas como o título dessa série, os irmãos devem ter visto, e nós também publicamos aqui, Edificando a Igreja do Senhor, ou Edificando a Igreja de Cristo para a Glória de Deus. E o Senhor tem nos edificado com a sua santa palavra. Convido você que abra a sua Bíblia e que permaneça com ela aberta, se você puder. É um texto um tanto quanto longo, nesta separação aqui deste capítulo, em que veremos verdades benditas. Talvez estejamos diante de um dos textos, ou dentre os, que mais expõe as bênçãos espirituais em Cristo Jesus em todo o Novo Testamento. Essa carta é muito peculiar nesse assunto e nós, com a graça de Jesus, olharemos para o que o Senhor tem a nos informar aqui. Abriram, irmãos? Amém? Diz assim a santa palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da glória, da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos mais uma vez. Obrigado, Pai, pela verdade bendita diante dos nossos olhos, pela Tua palavra que instrui, que orienta, que abençoa o nosso caminho e que é, sobretudo, o alimento que necessitamos. Apesar de mim, apesar de nós, rogamos a Ti, fales conosco, Senhor. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos, abra o nosso coração. Cada qual saiu do seu lar desta noite para adorá-lo, para ouvir a Tua palavra, a Tua instrução e bem dizer ao Teu nome. Então alimenta-nos mais uma vez, ó Pai querido, isto te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Me permitam cantar uma estrofe de um hino do nosso cenário, 63, eu não avisei o pessoal lá de cima, então eu não sei se está no jeito, mas certamente você conhece, que diz assim: quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. A terceira estrofe diz assim: quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometido tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são
recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Nós não temos a capacidade, humanamente falando, de reconhecermos com gratidão as bênçãos que já temos recebido. Nós não as percebemos, nós não as compreendemos como deveríamos. E um pecado que comumente cometemos é a ingratidão por imaginar que nós não somos tão abençoados quanto gostaríamos. E repousa neste pecado o fato da nossa percepção ser limitada ou nosso ponto de comparação equivocado. Verificamos as coisas deste mundo e dizemos, de acordo com a perspectiva deste mundo, eu não sou tão abençoado quanto eu gostaria de ser. Mas nós estamos ouvindo um homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, trazer uma instrução para a igreja, um homem que tinha uma vida de lutas, de labores na obra de Deus, abrir diante daquele povo um verdadeiro baú de tesouro. Ele revela diante daquela igreja um tesouro profundo, mas que as mãos humanas não podem apalpar, que os olhos humanos não podem contemplar. Este tesouro não está na terra, mas sim nos céus. Ele está lembrando aquela igreja que ela é muito mais abençoada do que imagina, que ela precisa contemplar, entender, reviver, encher o seu coração dessas bênçãos benditas, deste tesouro bendito lá nos céus, reservado a mim e a você. Você é abençoado por Deus. O Senhor te chamou aqui nesta noite para lembrá-lo o quão abençoado você é. O quão do Senhor há na sua vida, graça, bondade e misericórdia. E Paulo elenca uma série de bênçãos aqui para dizer, igreja do Senhor, lembrem-se, vocês são abençoados. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar aquilo que nós temos com Deus garantido nos céus. Por isso, pode passar, filha, por favor. Nós vamos refletir acerca das incomparáveis bênçãos celestiais. Elas são de fato incomparáveis. O Senhor Jesus nos lembrou dizendo, irmãos, que o reino dos céus é semelhante a um homem que compra um campo, ou que vê um tesouro escondido num campo. Vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, porque o maior tesouro da sua vida está ali. O nosso maior tesouro repousa em Deus e Ele está nos lembrando disso. O Senhor quer limpar do nosso coração e da nossa vida todo lastro de percepção mundana, secular, sobre o aspecto da bênção. Você é muito mais abençoado do que imagina. E é isso que o Senhor tende a nos lembrar pela sua santa palavra. Veja comigo, antes de entrarmos no primeiro ponto, versículo 3. Vamos juntos no versículo 3. Bendito Está certo que nós não somos assim muito na sincronia, nem uníssono, mas nós lemos o texto que nos lembra, bendito seja o Senhor, e Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. A fonte da bênção é Deus, ela não é uma só, há uma imensidão de bênção que Deus tem derramado sobre nós, o seu povo. Meus amados, vamos ver aqui, dentre estas bênçãos, a primeira delas, pode passar, filha, por favor. Primeira coisa, qual é a primeira bênção que o apóstolo Paulo revela àquela igreja? Nós fomos, a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, é o texto que lemos. O Senhor Jesus revelou isso a seus discípulos ao dizer, não foi vocês que me escolheram, antes eu escolhi a vós outros. E olha o que Paulo diz aqui no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele. A primeira coisa que a igreja do Senhor tem de entender é que por mais que ela imagine, presuma, entenda no seu coração, que ela um dia entendeu e escolheu Deus, esta escolha veio de uma bênção que procede do Senhor, que abriu os nossos olhos, que escancarou o nosso coração e nos fez entender a verdade do Evangelho. E esta escolha não aconteceu no nosso tempo. Deus não nos escolheu porque viu algo em nós. Deus não nos escolheu porque você começou a ter um comportamento bonzinho, então Deus disse, vou inserir este na minha lista. Não é isso que Paulo diz. Paulo diz, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus já havia estabelecido todas as coisas. No seu eterno poder, no seu decreto eterno, Deus havia escolhido a sua igreja. Mas isso não deve ser, de forma alguma, um pretexto para que a gente arrogue. Como o apóstolo Paulo usa a igreja, tenhamos jactância nesse sentido, orgulho e soberba a dizer, Deus me escolheu. Não, nós não sabemos aqueles que Deus escolheu, mas a Bíblia dá caminhos e evidências para nós. E o apóstolo Paulo diz que a evidência desta escolha está lá, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ok, muito bem, louvado seja Deus. Podemos cantar canções, adorar o Senhor por esta bênção, mas repare o que diz a Escritura. Nos escolheu para sermos santos. Alguém que está na lama, digo sempre aqui na igreja, e diz, mas eu sou um escolhido de Deus. Cuidado, porque a evidência de que Deus escolheu o seu povo é que Deus está santificando o mesmo povo. Então, quando alguém me diz, mas o Espírito Santo me salvou, transformou minha vida, eu pergunto, e você não está sendo santificado pelo mesmo Espírito que é chamado de santo? Outra coisa que o texto nos ensina, que Ele também nos separou para sermos santos e irrepreensíveis. Eu não estou me atentando tanto a este ponto, porque foram duas coisas que eu citei nos dois últimos sermões. Sermos irrepreensíveis e sermos santos em Deus. Deus separou, Deus escolheu o seu povo, não para que o seu povo fosse soberbo, arrogante, orgulhoso, para dizer, nós somos melhores do que os outros. Os judeus faziam isso e diziam, nós somos filhos de Abraão. Jesus disse o quê? Vocês estão equivocados, o pai de vocês é outro. A Escritura também diz que Deus pode suscitar das pedras filhos de Abraão. Então, quando eu olho para esse texto, eu digo, Deus me escolheu não porque há algo de bom em mim, mas porque Ele é bom, porque a sua misericórdia me alcançou e me escolheu apesar de mim. Nós geralmente fazemos escolhas baseadas em nossos preceitos. A gente gosta de escolher alguma coisa, mas antes fazer uma prova, um teste, não é isso? Você gosta de fazer um teste. Esses dias eu fui corajoso demais, recebi um presente da minha esposa, de um tamanho, fui na loja e falei, pode dar o outro que é esse mesmo. Não quer provar? A moça perguntou, disse, não, está tranquilo, cheguei em casa, não serviu. O tamanho seguinte. Só que Deus, a Bíblia diz que Ele não está fazendo test drive conosco, Ele nos escolheu assim mesmo como somos. Ele sabe quem somos, Ele conhece a nossa limitação, a nossa pequenez, o nosso pecado. Jamais a igreja de Jesus deve entender este texto como algo que o põe acima, mas entender, sobretudo, que a graça que nos alcança. E o texto continua dizendo que perante Ele, o Senhor nos chamou para Ele, para sermos irrepreensíveis e santos diante dEle. Eu disse isso recentemente, irmãos, a Bíblia fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem purificação, quebrantamento, transformação, ninguém se encontrará com Cristo. A Escritura também afirma que Deus não vem buscar um povo de qualquer jeito. Vem buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Versículo 5, a primeira parte diz, nos predestinou, de antemão nos escolheu para Ele, mas isto Ele fez em amor. E a Bíblia diz, irmãos, que nós não conseguimos compreender o amor de Deus. Este amor incomparável, incompreensível, que nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, esta é a prova deste amor. A Bíblia diz, Cristo deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. No estado de pecado, de miséria, de mazela, de rebeldia contra Deus. A Bíblia diz que o amor nos alcançou. Talvez o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, João 3,16, é uma prova que este amor nos alcança. E também um texto que eu acho belíssimo de Romanos 8, para dizer que nada nem ninguém pode nos separar deste amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É este amor que nos sustenta, este amor no invólucro da graça, da misericórdia, da compaixão que te trouxe até aqui. É este amor que é a marca do povo de Deus, Jesus falou.
Nisto saberão que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Mas aí, irmãos, existe uma outra bênção aqui que nós temos aprendido na escola bíblica dominical. Pode passar o próximo slide, filha, por favor. Já foi. Nós fomos adotados. Não dá para me ater tanto, até para deixar você com um gostinho de escola bíblica dominical. Quem sabe você venha no próximo domingo. Hoje pela manhã foi a EBD dos corajosos, irmãos. Não sei quantos graus estava, mas estava o povo aqui, eu falei, aleluia. EBD dos corajosos, o sol tímido, né? Alguém até falou para mim na porta, pastor, esse sol aí é luz de geladeira, ele só aparece para iluminar, mas não aquece nada. Eu gostei da analogia. Mas nós aprendemos hoje pela manhã que diferente do senso comum que diz assim, todos são filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para nós, em vários textos, vou citar alguns, João capítulo 1, versículo 12 diz, a todos quantos receberam, dele-os o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. Nós não fomos tornados filhos pela nossa vontade, mas pela vontade excelsa, eterna de Deus, Ele nos chamou e nos tornou filhos. E olha o que Paulo está dizendo aqui nesse texto, uma segunda bênção aqui, para a adoção de filhos. Versículo 5, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, quando eu fui escrever isso no Word, até a sugestão do corretor foi, escolha uma palavra mais fácil. Mas beneplácito é a bondade da graça de Deus, da ação de Deus. Ele está dizendo, de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Você estava perdido. Primeira bênção, o que nós já aprendemos? Você foi escolhido por Deus. Segunda coisa, o texto diz, você estava andando desgarrado, meu amigo. A Bíblia diz que o nosso status éramos como inimigos de Deus, desgarrados. Você achava que era filho de Deus? A Bíblia diz que filho de Deus é aquele que está em Cristo, que o recebe, que crê nele, e ele insere você na família. Por isso que a Escritura vai dizer que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Paulo diz, ele nos adotou. Paulo vai usar essa expressão aos Gálatas, quem estava na EBD estudou conosco o texto, um pouquinho dele, pelo menos nessa manhã, que nós éramos como escravos, perdidos. E ele diz assim, o escravo na casa não tem direito, não tem herança. Que é outra coisa que nós vamos ver aqui. Mas Ele nos chamou da condição de escravos, nos transformou em filhos, e agora como filhos nós estamos debaixo da bênção de Deus. Irmão, você já parou para pensar que a despeito de toda a sua história familiar, e todo mundo aqui tem cicatrizes na história de família, todo mundo aqui tem marcas, dores, lamentos, apesar desta história que nós temos, o Senhor nos colocou na família dEle. Você carrega consigo o sobrenome de Deus. Você foi adotado pelo Pai de amor, e a Escritura vai dizer que nós o chamamos de Abba Pai, que era uma expressão que a criança usava para o seu pai, que talvez no correlato da nossa língua hoje seria paizinho ou papai. Então Deus está se aproximando de nós, Ele não apenas perdoou os nossos pecados, Ele nos chamou a fazer parte da sua família. Você é mais abençoado do que imagina. Talvez você lamenta pela sua história, eu queria convidá-lo a louvar a Deus, porque Ele o chamou para a família dEle. E se você é filho do dono de todas as coisas, do Criador do universo, seu coração deveria se encher de júbilo e dizer, eu fui adotado por Deus. A Escritura diz que debaixo dessa bênção, se eu estou em Cristo, eu fui inserido na família de Deus. É adotado aquele que está em Cristo, a Bíblia diz para nós, por meio de Jesus, segundo a bondade da sua vontade, e para louvor da glória de sua graça, Ele nos deu o que, irmãos? Gratuitamente. Apesar de ser uma exposição belíssima de bênçãos, eu também compreendo como um esmagar do nosso ego. Porque em toda essa exposição deste tesouro que, como usei uma expressão, Paulo abre um grande baú diante da igreja, ele desnuda tudo isso e mostra à igreja claramente quais tesouros são. Não há uma centelha aqui de mérito humano. Não há nada que possa dizer, pois bem, então vocês uma vez que fizeram, Ele veio ao encontro de vocês. Não há nada. É bondade, é graça, é misericórdia. Irmãos queridos, uma terceira bênção aqui. Vamos lá, nós fomos redimidos. Versículo 7, vamos ler juntos o versículo 7. No qual... Terceira bênção, nós fomos
redimidos. Pode repetir isso? Vamos juntos lá? Esta expressão, redenção, e você encontrará na Escritura para apontar uma linguagem de resgate. O que era a redenção? Uma linguagem antiga para quando um escravo tinha a sua liberdade comprada por alguém, uma alforria, ou alguém comprava o direito daquele escravo, significa que aquela pessoa havia sido redimida. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo em Romanos 6, que nós andávamos escravos do pecado. Eu sei que muitos de vocês imaginavam assim, não, pastor, eu estava na minha vida lá, bela e formosa, tranquilinho, nunca colocou uma algema nos meus pulsos. Mas a Bíblia diz para nós que todo aquele que peca é escravo do... Pode falar, irmãos, todo aquele que peca é escravo do pecado. Então, por mais que não enxergássemos, nós estávamos debaixo do jugo de escravidão. Pecadores, não havia direito ou liberdade em nós, e ainda que não observássemos as amarras ou algemas, vivíamos de acordo com o curso deste mundo. A Bíblia diz que quem dirigia a nossa vida era o príncipe das trevas. Efésios capítulo 2, nós vamos ver aqui em sequência. Mas um dia, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que simbolicamente atrás de nós há um símbolo da cruz, ele bradou em alto e bom som dizendo, está consumado. E a partir disso, ele nos comprou com preço de sangue, nos redimiu, nos resgatou. Então a terceira bênção que tem que encher o seu coração, eu era escravo e agora sou livre. Eu estava debaixo do jugo do pecado e agora fui liberto por Jesus. Eu fui redimido. O meu Senhor foi lá e comprou a minha liberdade. O meu Senhor me comprou e agora eu pertenço a Ele. Não mais escravo, mais filho, posto em sua família, como vimos. Você foi comprado, redimido. A redenção no nome de Jesus. Ele diz, o texto para nós, qual foi a moeda que comprou, irmãos, a nossa redenção? Veja o versículo 7. Pelo seu sangue. Foi preço de sangue, sangue inocente. Tem alguém que não está bem aqui atrás, faz tempo já, né? Não sei quem que está aqui, mas... Pelo seu sangue, sangue inocente. Não foi um preço qualquer. Não foi uma moeda qualquer. O sangue de Jesus Cristo, nosso Redentor. E ele diz o seguinte, para a remissão dos nossos pecados. Entenda muito bem isso que vou dizer agora. Muitas das vezes, nós entendemos, de tanto repetir a expressão, redimido dos nossos pecados, e nós temos uma tendência a atenuar a profundidade disto. Irmãos queridos, tem uma coisa que ninguém pode resolver por você. Deus nos deu médicos para nos ajudar com a medicina, profissionais em todas as áreas para nos instruir e nos orientar, mas tem um problema que profissional, nem homem nenhum deste mundo pode resolver por você. E deixa eu te dizer ainda, para pesar mais, nem você mesmo. Este problema se chama pecado. Nenhum de nós pode resolver o problema do pecado. Nós podemos buscar alternativas, nós podemos anestesiar a consciência, melhorar o nosso pensamento, mas de forma alguma seremos livres do pecado, se nós não tivermos debaixo do sacrifício de Jesus. E o texto diz, pelo sangue dele, ele nos trouxe remissão de pecados. O pecado já não é mais o nosso Senhor. Nós pecamos sim. E como orou o nosso irmão presbítero Cláudio, que o pecado seja para nós, e deve ser para o cristão, um acidente de percurso e não uma prática comum. João vai dizer que aqueles que estão no Senhor não vivem na prática do pecado. No final do versículo ele diz, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Quarta bênção que nós temos aqui, vamos juntos, quarta bênção, deu erro ali na minha escrita, mas a palavra que eu queria escrever é, fomos agraciados com a revelação do Evangelho. Fomos agraciados com a revelação do Evangelho. Veja comigo o versículo 9, olha o que Paulo diz, desvendando-nos, o que é desvendar? Revelar, abrir a cortina, desvendando-nos
o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Mais uma vez essa palavra difícil, que mostra ou remete à bondade, à misericórdia, à graça de Deus, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. O que ele está dizendo aqui? Que no final das contas, tudo se resumirá a Cristo, Senhor de todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que ele está dizendo para a igreja? Irmãos, vocês são abençoados também, porque a vocês foi dado conhecer o Evangelho. Claro que nós não conhecemos os mistérios eternos de Deus. Nós não sabemos, irmãos. E uma coisa que o servo de Deus precisa entender é que nem tudo ele conhece, ele sabe. Há algo que Deus pede a nós que simplesmente nos submetamos à sua plena e absoluta vontade. Mas o que Paulo está dizendo aqui, você parou para pensar sobre isso? O Senhor nos deu a conhecer a Cristo. O mundo está cego, como escamas nos olhos. Estatisticamente existem bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho de Jesus. Existem etnias inteiras que não têm uma sequer palavra da Bíblia traduzida na sua linguagem. Existem milhões e milhões de almas entregues a todo tipo de idolatria, toda sorte de pecado, de mentira, de enganos. Falsos deuses que levam as pessoas a toda sorte de pecado. Mas você que está aqui nesta noite, está ouvindo que um dia Deus amou o mundo e enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós. Então Paulo está dizendo, a nós foi revelado, desvendado, Cristo, o mistério da graça, do Evangelho a nós. Isso não enche o seu coração de alegria? Quando você levantar na segunda-feira fria, como vai ser amanhã, e o seu dedo mindinho bater no canto do móvel assim, e você falar, que semana que começou? Lembra, irmão querido, você foi escolhido, adotado, você foi perdoado. A você foi dado conhecer a melhor de todas as notícias. Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador. O Senhor me abriu os olhos, o Senhor me mostrou, o Senhor revelou a mim o Evangelho. Isso enche o meu coração de alegria. Eu posso não possuir os bens e tesouros deste mundo, eu posso não ocupar os melhores lugares deste mundo, mas eu tenho um lugar nos céus, e isto basta. Isto é melhor de todas as bênçãos, é o que o Senhor está dizendo. Cristo Jesus, irmãos queridos, a Bíblia diz que Ele virá julgar as nações com vara de ferro. Sobre tudo e todos, Cristo reinará. E o texto está dizendo, Deus revelou a nós que tudo convergirá, terminará, redundará em Jesus. Você lembra desse texto, que inclusive tem canções que cantamos, que cita, um dia, irmãos, toda língua vai confessar. Todo joelho vai se dobrar e vão dizer o quê? Jesus Cristo é o Senhor. As pessoas podem escarnecer hoje de Jesus, fazer chacota de nossa fé, rir de quando pregamos o Evangelho, mas haverá um dia que Jesus não virá mais como um cordeiro, frágil, como uma oferta muda. Ele virá com voz forte. Ele dirá aos que são dele, vinde benditos de meu Pai, e aos que não são dele, a Bíblia diz que Ele separará, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. E todo mundo temerá diante da autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é isso que Paulo está dizendo aqui. A você, meu irmão, recebeu hoje a oportunidade de reconhecer que Ele é seu Deus, que Ele é seu Senhor, que Ele é o seu Salvador. Amém? Você é abençoado? Mais uma bênção aqui por último. Bênção 5 aqui neste aspecto, versículo 11. Vamos juntos, versículo 11. Nele digo. Quinta bênção que nós recebemos aqui. Você se tornou um herdeiro em Deus. Não bastasse tantas bênçãos, perdoado, redimido, escolhido, adotado. Olha só, Paulo está dizendo, irmãos, tudo isso que eu falei para vocês, vocês herdaram. Vocês herdaram por misericórdia, por graça, no Senhor. Olha o que o texto diz, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade,
a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo, versículo 13, e que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Agora olha o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deus nos deu, a Bíblia diz que agora em Cristo, nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Imagina nós miseráveis, maltrapilhos espirituais, afundados em toda sorte de miséria, o Senhor nos chamou, e não só chamou, nos oferece por amor e graça toda a herança em Cristo Jesus. Hoje pela manhã nós lembramos, alguém falou glória a Deus? Glória a Deus. É isso mesmo, irmão, dá glória, louvado seja o Senhor. Hoje pela manhã nós ouvimos, irmãos, que a gente recebe toda a bênção em Cristo Jesus. De miseráveis passamos a muito ricos espiritualmente. E como que a gente garante, pastor, que vai receber essa herança? Paulo diz, talvez essa linguagem para nós seja um pouco remota, antiga, mas ele diz, o Espírito Santo é o quê? O penhor da nossa herança. Vocês já foram selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo colocou um carimbo na nossa vida e disse, esse é de Jesus, e eu garanto que no final ele vai resgatar. Nós somos prioridade de Deus, ou propriedade de Deus, melhor dizendo. Nós vamos resgatar a nossa herança em Cristo, porque o Espírito Santo marcou a nossa vida. Ele é a garantia que nós estamos debaixo dessa herança. Nós não imaginamos, irmãos, tudo que Deus tem preparado para nós. Nós não imaginamos. Quantas vezes nós pecamos sobre isso, não é não, irmãos? A gente fala assim, Senhor, mas a minha vida poderia ser melhor. Senhor, mas por que fulano tem e eu não tenho? Por que a bênção chegou lá e não chegou aqui? Você não parou para pensar nisso. Eu já disse outras vezes, irmãos, eu acho que vocês já entenderam. Se hoje pela manhã cada um de nós tivesse acordado e abrisse um alçapão embaixo de nós, a gente caísse diretamente no inferno, nós só receberíamos o que nós merecemos. Porque os nossos pecados nos separam de Deus. E você peca de vez em quando aí, irmão? Sim ou não? E a Bíblia diz que o pecado traz a morte. E a morte eterna. Mas você está vivo aqui porque Jesus é misericordioso com você. Você tem muito mais do que presume ter. E aí imagina na sua mente e coração, há uma herança bendita nos céus. Quando nós lemos, irmãos queridos, a história da igreja, e lá em casa eu recebi dos queridos Gabriel e Lorena uma miniatura do Coliseu. E na sexta-feira eu estava falando para o B. E aí a gente tinha a pizzaria Coliseu, estou fazendo merchan aqui, eu nem recebo nada, mas tem a pizzaria Coliseu, e ele comparou as duas coisas, falou, papai, é a mesma coisa? Eu falei, filho, deixa eu te contar uma história. Aqui dentro deste lugar, que é um monumento, você sabia que matavam cristãos? Sério, papai? Sim, filho. Simplesmente por as pessoas crerem em Jesus, eles colocavam ali. E as feras acabavam com a vida das pessoas. E ele ficou um pouco assustado, eu falei, mas calma, filho, porque aquelas pessoas que davam a sua vida por Cristo, iam diretamente morar nos céus com o Senhor. E hoje pela manhã, hoje à tarde, ele contou para Dani isso, e aí eu lá de fora falei, mas filho, o que acontecia com as pessoas? Iam morar com Deus. O que fazia homens e mulheres, irmãos, não negarem a sua fé e o seu evangelho? Não possuíam bens, não possuíam prata nem ouro, não tinham nome, não tinham fama, não tinham nada, mas diante da pressão, diante da perseguição, elas se mantinham firmes em Cristo. Por quê? Porque o coração estava nos céus, os olhos estavam numa herança eterna e não nas coisas daqui. Aqueles que olham para as coisas daqui hão de vacilar na fé, mas se o nosso coração estiver firmado na eternidade, irmãos, nós teremos convicção na verdade eterna de Deus. Foi isso que moveu uma igreja triunfante que hoje está com o Senhor, a militar enquanto militante nesta vida, neste tempo, caminhar com convicção na verdade, na firmeza, mesmo diante dos ataques, das mentiras, dos falsos profetas e de toda a perseguição. Ela esteve lá, por quê, irmãos? Porque o seu coração estava nos céus. Nós precisamos pedir a Deus que calibre o nosso coração para bênçãos nos céus. Nós pensamos demais nessa terra. Nós nos avaliamos demais nas coisas daqui. Nós classificamos, nós passamos por muito tempo cantando sobre bênção aqui. É o muro de Jericó que cai, é o gigante que derruba, é a cidade conquistada, e nós vamos perdendo de vista que há um céu que nos aguarda.
E que muitas vezes as derrotas e frustrações desta vida nos aproximarão, calibrarão o nosso coração sobre as coisas que hão de vir. Pela manhã ouvimos, e talvez seja um texto que edifique e conforte o seu coração. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que nos há de ser revelada. Ainda que padeçamos aqui, nada se compara com o que o Senhor prometeu a nós. Quantas bênçãos? Dize-a, quantas são? Dize. Você vai ver que é muito mais abençoado do que imagina. O Senhor está dizendo ao seu coração e à sua vida que há muitas bênçãos em Cristo Jesus a nós. Nós somos herdeiros em Deus, garantidos pelo Senhor para louvor da sua glória. Versículo 13, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Talvez você que veio aqui nessa noite e ouviu tudo isso, está um pouco perdido ou duvidoso. A Bíblia está dizendo que a palavra da verdade, o evangelho, Cristo morreu por nós, pecadores, para nos trazer perdão e misericórdia, é que consigo virão todas estas bênçãos. Se nós crermos em Jesus, confiarmos tão somente na sua justiça e na sua misericórdia, receberemos todas estas bênçãos. Diga ao seu coração que você é abençoado, mais do que imagina. Lembre-se dessas bênçãos. Leia amanhã na sua semana, mais uma vez esse texto. Se achar que as palavras são difíceis, leia numa outra versão, mas grave nas tábuas do teu coração, usando uma expressão bíblica, que você é muito abençoado, mais do que imagina, mais do que o mundo diz, mais do que os seus sentimentos e emoções, muitas vezes que tentam te enganar, dizem. Você, meu irmão, é abençoado. Você, minha irmã, é abençoado com as maravilhosas bênçãos incomparáveis de Deus que nós vimos aqui. Amém?